Lerei hoje Água da Vida, de John Bunyan. Editora Visão Cristã. Lá na página 17, com o título mesmo do título do livro, Água da Vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. Estas palavras são parte da descrição que um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, deu a João na Nova Jerusalém, ou do estado daquela igreja fiel ao Evangelho, que assim será nos últimos dias. Portanto, ele diz: então me mostrou. Ele, o anjo, me mostrou isso. No texto, temos que considerar o seguinte. Em primeiro lugar, o assunto da passagem é a água da vida. Então, me mostrou o rio da água da vida. Em segundo lugar, temos aqui também a quantidade dessa água que lhe foi mostrada. Ela está nas dimensões de um rio. Então, me mostrou o rio da água da vida. Em terceiro lugar, ele também lhe mostra a nascente, ou manancial, de onde procede o rio da água da vida, ou seja, o trono de Deus e do Cordeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Em último lugar, temos aqui também a natureza e qualidade desta água. É pura e cristalina. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A água da vida. Começamos com o primeiro deles, a saber, o tema da passagem. Essas palavras, água da vida, são metafóricas, ou palavras pelas quais algo de mais excelente é apresentado e amplificado. Trata-se do Espírito da graça, o Espírito e a graça de Deus. As palavras água da vida são mais apropriadas para apresentá-la, o que é mais gratuito do que a água, ou mais benéfico, desejável do que a vida. Portanto, eu digo que ela é comparada ou chamada de água da vida. Ele me mostrou a água da vida. O Espírito da graça, ou o Espírito e a graça de Deus, é o que se entende aqui. Considere, por exemplo, questão A. O Espírito da graça está em outras passagens em comparação com a água. E questão B, também é chamado de Espírito da vida. Assim como aqui nos é apresentado, ele me mostrou a água da vida. O Espírito da graça é comparado à água. Aquele, porém, que, diz o Cordeiro, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que se entende aqui por água, senão o próprio Espírito da graça que esta pobre meretriz, a samaritana, desejava, embora ignorasse a sua necessidade, como também a excelência dela? Água que também aqui se diz ser tal que brotará nos que a possuem, como um poço para a vida eterna.
Novamente, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas beber o quê? Os seus rios de águas vivas. O que eles são? Porque ele respondeu: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Sim, os profetas e servos de Deus no Antigo Testamento tomaram desta água da vida como o Espírito da graça que deveria, nos últimos dias, ser derramado na Igreja. Consequentemente, Isaías chama a água de Espírito e bênção de Deus, e Zacarias do Espírito da graça. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E Zacarias disse: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão. Em todas essas passagens se destina ao Espírito da graça, e para nosso melhor entendimento, ele é comparado à água, a um poço de água, às nascentes de água e a torrentes de água. É também chamado de Espírito da vida de maneira mais próxima a de forma mais ampla. Mais de perto, em que é chamada de água viva, e água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma forma mais ampla ou expressiva. Ele é chamado de o Espírito da vida. Mas, depois dos 3 dias e meio, um Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Apocalipse 11:11. Portanto, concluímos que, por esses termos, água da vida significa o Espírito da graça, ou o Espírito e a graça do Evangelho. E os termos são os mais adequados para apresentar o Espírito e a graça do Evangelho. Agora leremos o termo água. Número 1. Com este termo, água, uma oposição ao pecado nos é apresentada. O pecado é comparado às águas mortais, e diz-se que o homem é como aquele que bebe essas águas. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Jó 15:16. Então, aquela graça e o Espírito da graça são comparados à água, demonstrando que a graça é o antídoto contra o pecado. É a única coisa pela qual o pecado pode ser perdoado, vencido e superado. Número 2. Por este termo água, você tem uma oposição também à maldição que é, devido ao pecado, apresentada a você. A maldição é comparada à água. O remédio é comparado à água. Deixa a maldição entrar nas entranhas dos condenados como a água, diz o salmista. A graça de Deus também, como é perceptível, é comparada à água. A maldição queima, a água traz refrigério. A maldição queima com o fogo do inferno. O refrigério é pela graça proveniente do Santo Evangelho. Mas os que negligenciam a graça não conseguirão refrescar a língua com um pouco dessa água que esteja na ponta de um dedo. Número 3. A água também é de natureza expansiva. Assim como o pecado, portanto, o pecado também pode ser comparado à água.
Ele cobre todo o homem e infecta todos os membros. Cobre tudo como a água. A graça, por esta causa, também pode ser comparada à água, pois é desta natureza e pode, se Deus quiser, cobrir a face de toda a terra. Número 4. O pecado é de natureza imunda e contaminadora, e a graça é de natureza purificadora e límpida. Portanto, a graça e o Espírito da graça são comparados à água. Então, diz Deus: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Número 5. O elemento água desce naturalmente e habita nos lugares baixos, nos vales e nos lugares mais profundos. E a graça de Deus e o Espírito da graça também são dessa natureza. As colinas e altas montanhas não têm rios que correm por cima delas. Não, embora possam correr entre elas, embora eles correm entre os vales, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Número 6. A graça de Deus é comparada à água, pois é ela que causa fecundidade. A água produz fertilidade. A falta de água é a causa da esterilidade. E essa é a razão pela qual o mundo inteiro está tão vazio de frutos dedicados a Deus. Mesmo porque poucos são os filhos dos homens que têm o Espírito da graça em seus corações. Agora leremos o termo vida. Como há um grande significado especial nesse termo água, também há no termo vida, água da vida. Ele me mostrou a água da vida. Nisso, portanto, se acrescenta a essa palavra água, em geral, a exposição da excelente virtude e operação que há nela. É a aquae vitae, água da vida, ou água que contém saúde e vida. O termo nos mostra o seguinte: número 1. Sem a graça de Deus, o mundo dos homens está morto em ofensas e pecados. Morto, isto é, sem vida e movimento em direção a Deus, no caminho do testamento de seu Filho. Número 2. Também nos mostra que não há nada no mundo, ou em sua doutrina, a lei, que possa fazê-los viver. A vida está apenas nessa água. A morte está em todas as outras coisas. A lei dá vida ao mundo, mas ainda mata, condena e foi acrescentada para que a ofensa abundasse. Portanto, não há vida nem no mundo, nem na doutrina do mundo. É apenas nessa água, nessa graça de Deus, que aqui se chama a aquae vitae de Deus. Número 3. É também chamada de água da vida para mostrar que, pela graça de Deus, os homens podem viver, por mais mortos que estejam em seus pecados. Quando Deus disser a um pecador, viva, embora esteja morto em seus pecados, ele viverá. Ainda que estais no seu sangue, vive. Sim, ainda que estais no teu sangue, vive. E novamente, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isto é, quando ele fala palavras de graça e as combina com o Espírito e a graça do Evangelho, então os homens viverão, pois tais palavras tão frequentes e somente tais palavras são Espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito, disse Cristo, são Espírito e são vida. Número 4. A graça de Deus é aqui apresentada sob os termos da água da vida, para mostrar que alguns são vítimas dessa doença, que nada pode curá-los senão a água. Existem muitas doenças no mundo e também existem remédios, mas há uma doença que nada pode curar,
a não ser um gole dessa Aquae Vitae, a água da vida. Isso é sugerido pelo convite. Receba de graça a água da vida. E ainda, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso é falado àqueles que estão enfermos da doença que somente Cristo, como médico com sua água da vida, pode curar. Mas poucos são vítimas dessa doença e sabem o que é padecer dela. Não há nada que possa causar essa doença, exceto a lei e o pecado. E nada pode curar a não ser a graça de Deus pelo Evangelho, chamada aqui de água da vida. Agradeço por ouvir até aqui. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.